E ainda sobre tratamento, né, tem um assunto que nós já falamos lá no começo da pandemia, mas que agora, com estudos, vem se comprovando cada vez mais a relação da obesidade com a Covid-19. Uma série de estudos vem mostrando que os casos mais graves da doença, né, esses que se agravam mesmo, estão ligados sim à obesidade. Inclusive tem um estudo que dos Estados Unidos, ontem foi divulgado, mostrando que 50% das pessoas que tiveram agravamento da doença são obesas. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Dr. Carlos Bastian, ele é cirurgião do aparelho digestivo, está aqui com a gente, Dr. Carlos. Seja bem-vindo, doutor, obrigada pela sua participação. Então, já é comprovado que existe essa relação, né, do agravamento da doença com a obesidade, né? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, isso já desde o ano passado a gente já vem observando e saíram vários trabalhos já demonstrando isso, que pacientes obesos tendem a fazer quadros mais graves e tendem a ter desfechos piores. A gente sabe que a obesidade, por si só, ela é um estado pró-inflamatório. O tecido adiposo, ele é ativo do ponto de vista hormonal, ele produz uma série de citocinas, que são proteínas inflamatórias, fazendo com que o paciente obeso esteja sempre num estado de inflamação crônica. Então, quando ele pega o COVID, pega a infecção pelo coronavírus, que faz uma reação inflamatória, ele acaba fazendo uma reação inflamatória muito mais exacerbada e, às vezes, de difícil controle. Doutor, é claro que a gente está falando aqui de agravamento e isso não necessariamente levar o paciente a óbito, né? Claro que entra também nesses dados aí, mas até por tempo de internação, né? Da gravidade que a pessoa pode ter mesmo quando ela tem esse sobrepeso, né? Exatamente. Tanto o sobrepeso quanto a obesidade, eles são fatores de risco para ter quadros mais graves e para ter desfechos desfavoráveis. Pacientes obesos, a taxa de mortalidade é muito mais alta do que indivíduos não obesos. Além disso, o paciente obeso há uma particularidade, porque esses pacientes, quando eles têm que ir para ventilação mecânica, há uma dificuldade em botar esses pacientes em ventilação mecânica pelo próprio peso, né? E com relação ao pós, né, ao pós-doença, quando a pessoa já está em recuperação, já passou pelo tratamento, já está curado da doença, esse pós também ele tem essa dificuldade maior em pacientes obesos, por exemplo? Também. O paciente obeso ele faz quadros mais arrastados, ele persiste mais tempo com a doença. Então, realmente a gente tem que ter essa consciência. Não existe obeso saudável. A obesidade ela é uma doença, ela tem que ser encarada assim, e hoje, para o Covid, ela é um tremendo de um fator de risco. Tá certo, doutor. Então, é claro que aqui a gente deixa um alerta, né, para esses pacientes que têm sobrepeso, que são obesos mesmo, mas é claro que fica aqui também lembrar a importância de perder peso, né, doutor? Exatamente, é o que a gente sabe que está muito ligado à obesidade. Hoje é o padrão de alimentação ocidental que a gente tem, que é baseado em carboidratos refinados, em farináceos, em açúcares, alimentos processados e ultraprocessados. Eu acho que se o indivíduo mudar isso, começar a priorizar alimentos in natura, como carnes, ovos, peixes, vegetais com baixo teor de amido, eu diria que isso aí já é um bom começo para combater a obesidade. Com certeza, doutor. Doutor Carlos Bastian participando com a gente aqui, então, nessa entrevista sobre a relação da obesidade com a Covid-19. Eu já vou deixar o convite para o doutor Carlos, porque eu sei que ele fez um estudo recente que relaciona a obesidade com 13 tipos de câncer. Então, a gente volta outro dia para falar sobre esse assunto também, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite. Tá aí, Fernando. Tem que cuidar do peso, né? Tem, né, Maria Esther? Você está cuidando do peso, Maria Esther? Eu estou cuidando. Fernando. Eu dei uma descuidada aí, Maria Esther. Você deu uma descuidadinha? Eu dei. Tem que voltar a cuidar, né, Maria Esther? A hora que chega no camarim, a calça não fecha, você começa a lembrar, né? Verdade.